Eu assisti Karate Kid Legends, esperando que eu ia encontrar um filme totalmente nostálgico, só uma diversão bobinha, mas no fim das contas sair do cinema foi com uma baita crise existencial. Mas isso é bom? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e Karate Kid Legends está estreando na América Latina quase que um mês antes de quando vai estrear lá nos Estados Unidos. A proposta do filme era simples e se encaixa perfeitamente com o atual momento do mundo nerd que a gente vive, né, de multiverso e tudo mais. Em um filme, eles iriam unir as diferentes encarnações de Karate Kid que já existiram. Desde o primeiro filme dos anos 80 com o Sr. Miyagi, Daniel San, até o filme de 2010 com o Jack Chan e o filho do Will Smith. Muita gente também esperou conexão com a série da Netflix, Cobra Kai, que continua o mesmo universo. Mas já posso dizer que, apesar do novo filme não ignorar Cobra Kai, a história principal é totalmente independente disso. No finalzinho, uma cena ali no meio dos créditos é uma surpresa legal para os fãs de Cobra Kai, mas acaba aí, é isso. Legends está bem mais conectado com referências e tudo mais aos filmes. Eu diria que não é preciso assistir nenhum dos filmes anteriores para entender esse novo. Porém, acho que você vai perder muito desse novo filme se não tiver nenhuma conexão com a franquia, porque esse filme, ele se apoia muito, mas muito mesmo no fanservice. Vale começar falando do protagonista, o Li Fong, que é chamado pelas pessoas mais próximas de Xiao Li. Quando fala Xiao Li é como se estivesse chamando ele pelo diminutivo. Diferente de protagonistas de filmes anteriores, ele já é um prodígio do Kung Fu. Tava na China, vem para os Estados Unidos, só que mesmo lutando bem, ele passa por algumas dificuldades, ele apanha um pouco. É até louco quando você para pra pensar que esse é um filme que tem no nome Karatê, trata de Kung Fu, conta sobre boxe, mas na verdade é sobre perseverança. O fato do Lee já saber lutar adiciona uma camada diferente para a história. Ele é um garoto que, apesar da idade, já é maduro, já passou por situações traumáticas, já tem uma técnica suficiente para ensinar para outras pessoas. Tanto que as cenas de luta dele são muito boas. Tem uma cena no beco que me lembrou muito os filmes antigos de Jack Chan, me bateu aquela nostalgia gostosa. Eu adoro os filmes do Jack Chan da era das produções de Hong Kong. Porém, eu devo dizer que naquela época os filmes também não tinham um roteiro muito forte, mas o que segurava era a técnica do Jack Chan, as cenas e coreografias mega estruturadas de luta. E esse garoto parece, na história, tentar emular isso, tentar ter o mesmo carisma do Jack e sustentar a história inteira com as suas habilidades, porque até galanteador ele é, o garoto assim, parece perfeito. E talvez esse seja o grande problema da história. Aqueles problemas que o protagonista tem, como por exemplo um trauma, ele perdeu uma pessoa querida em uma situação de luta e aí ele não pode mais lutar, né? Nada disso é bem desenvolvido. Porque quando ele passa por momentos em que precisa lutar, ele não dá tanto para trás, ele não resiste tanto assim. Então a grande jornada de superação dele na história é meio vazia. É ele decidir que precisa lutar, mas peraí, ele já estava querendo lutar desde o início. Ele resistiu sim um pouco a essa vontade, mas muito mais porque a mãe dele mandava e não porque ele mesmo não queria. E mesmo assim, a hora que ele tem que tomar a decisão, não, agora eu vou mudar o jogo, não é ele que decide. É o Jack Chan que aparece na história e decide por ele, fala, você vai lutar, pronto. Dessa forma, o protagonista, pelo menos a meu ver, fica um pouco vazio, porque nós não vemos ele superando tantas coisas. E com isso fica evidente o que o filme realmente é. Um grande pretexto para o fanservice, porque embora a história do Lee não seja muito bem desenvolvida, o lance do trauma, a superação que ele tem que fazer, nada disso é bem desenvolvido, porque grande parte do tempo que o filme tem é dedicado ao fanservice. Pelo menos da metade em diante, onde chega o Jack Chan, chega o Daniel LaRusso e inclusive a interação entre esses três. Isso sim é muito legal, mas é aquilo, né? Agrado pra fã. Daí fica um filme muito básico, muito feijão com arroz, a ponto de que, mais ou menos em 1/3 da história, você já saca
que vai rolar. Sério, dá pra adivinhar até a última reviravolta. Aliás, não tem reviravolta. Até o último instante do filme você consegue adivinhar. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Se você já tiver assistido aos filmes antigos, nossa, fica mais fácil ainda adivinhar. E aí tem uns personagens que da metade pro final ficam sobrando na história, porque, pô, entrou Jack Chan e Daniel LaRusso, não sobra mais espaço pra ninguém, como por exemplo, o dono de uma pizzaria. Depois que determinada coisa acontece, ele fica ausente e só volta no final. A mãe do Lee, que não tem nem nome próprio na história, mas é interpretada pela Min-Na Wen, uma atriz mega conhecida aí do mundo nerd. O que já deu pra entender é que você não... Caramba, essa faixa aqui tá caindo. Eu não sei se eu ponho pra cima, se eu ponho pra baixo. Acho que é assim. Mas ela tá caindo o tempo todo. Enquanto eu arrumo ela, você pode deixar o like aí no canal. Me dá essa força, se inscreve também, faça parte da família Loquia. Obrigado, beijo lá! O que eu não posso reclamar é mesmo da nostalgia. Quando o filme começou a passar, o cinema se transformou em uma máquina do tempo e de repente eu voltei para os anos 80, 90, 2000, quando Karate Kid estava sendo lançado. Já começa com uma baita homenagem, um momento ali de aquecer o coração com o Sr. Miyagi e momento que inclusive conecta Jack Chan ao Sr. Miyagi. E eu fui pego totalmente desprevenido quando eu me dei conta que tinha sido transformado em uma criança de novo, no sofá de casa, assistindo a uma sessão da tarde, vendo aquela história que eu poderia já ter visto 1000 vezes, mas ainda assim assistir mais uma vez, porque ela é confortável, é como um abraço de mãe. Só que ao mesmo tempo que essa situação me deixou feliz, ela também me enfiou numa crise absurda, porque, como quase todo Karate Kid, um dos temas desse filme é o legado. E nós vemos as pessoas que estão passando o legado adiante, seja o Daniel LaRusso, ou o Han, o Jack Chan, com as artes marciais, ou mesmo o proprietário da pizzaria ali, e você vê que, sem querer, o filme também mostra como a gente envelhece. O encontro do Jack Chan com Daniel LaRusso representa muito isso, porque Jack Chan era amigo do seu Miyagi, mas o seu Miyagi havia falecido e ele sabia. Por isso que foi atrás do aprendiz, o Daniel LaRusso, que aparece lá novinho, mas agora já tá cambaleado pelo tempo aí. A mesma coisa com o próprio Jack Chan. Eu, criança, assisti os filmes do Jack Chan jovem, pô, tava lá novinho, agora tá aí o cara. Tá certo, quando eu assisti os filmes dele novo, os filmes já eram antigos, mas invariavelmente ver o Jack Chan idoso desse jeito em um filme me deu uma baqueada violenta. Me fez pensar que, cara, a minha infância, olha aí, amadureceu, cresceu junto comigo, com esses atores aí. E cadê os meus sonhos de infância? Cadê as coisas que eu queria, sabe? Pô, eu não alcancei nem metade do que eu queria. Minha casa própria, cadê? Não sou geração Z, mas tá geração Z em crise aí, porque não vai conseguir comprar uma. E eu entrei nessa pira também. Onde foi que eu errei tanto para chegar na idade que eu tô e não conseguir fazer as coisas que eu queria? Pior ainda, não vai vir nenhum Jack Chan ou Daniel LaRusso para me ajudar. E não adianta dar porrada. Nenhuma arte marcial vai fazer eu ser mais bem sucedido. E eu sei que o Jack Chan fala que tudo é Kung Fu, mas eu não sei se é tão literal assim. Eu tava esperando realmente só relembrar a minha infância. Mas esse filme mostrou foi que eu cresci, que a vida é dura e não há nada que a gente possa fazer a respeito disso. Quem tiver a mesma experiência que eu, pô, pode chorar, sabe? O choro é livre no cinema, é isso. Eu sei que eu viajei, não precisa falar isso nos comentários, ou precisa, pode comentar aí. E vamos para as notas. Personagens, nota 7. Meio rasos, mas a nostalgia faz o resto. Ambientação, achei bem bacana como mostraram Nova York, então nota 7. Ação, aí sim, pô, nota 8. Acho que é um dos pontos altos do filme. Drama, nota 6, com visuais, nota 7, uma história nota 6, com um final nota 5. Com base em vários fatores, assim, pensando criticamente, eu acho que eu daria nota 6. 6 é uma nota ok, sabe? É aquele filme de sessão da tarde mesmo. Agora, por diversão, por rever esses personagens, como fã, nota 7. Comenta aí o que você acha e vai lá conferir Super Saga em supersaga.com.br para conhecer mais. Uma saga que envolve super-humanos e magos. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Eu acho que se vê, agora tô vendo.